Senhor presidente, eu quero, no dia de hoje, aqui da tribuna, expressar o meu repúdio à vergonhosa proposta de emenda constitucional número 3 de 2022, que pretende privatizar as praias no Brasil. Essa proposta tem mobilizado o país. Por meio de redes sociais, os brasileiros têm externado sua repulsa a essa escandalosa medida de entregar parte do litoral brasileiro à sanha da iniciativa privada. A PEC está hoje na Comissão de Constituição e Justiça e conta com toda a nossa oposição. Nós vamos trabalhar para rejeitá-la. Ela retira o domínio da União sobre os chamados terrenos de marinha, que nada tem a ver com a Marinha ou com as Forças Armadas, e repassa para estados, municípios e para particulares os mais interessados em se envolverem com a dilapidação de um dos patrimônios naturais mais belos do mundo. Querem se apoderar desse patrimônio. Essa proposta de emenda constitucional oferece claro risco de ocupação desenfreada da orla, com a criação de praias privadas e terríveis riscos à biodiversidade e às comunidades tradicionais de pescadores e caiçaras. Os terrenos de marinha, para que todos possam entender, representam a área do litoral brasileiro, situada em uma faixa de 33 metros de largura, fixada a partir do mar em direção ao continente. A Constituição prevê que terrenos de marinha e não da marinha, como eu disse, são bens da União. Hoje, cerca de 2.900.000 imóveis estão nessa área de terreno de marinha em todo o país, dos quais somente 565.000 imóveis são cadastrados. A aprovação dessa proposta de emenda constitucional começaria, então, por provocar um desastroso caos administrativo e abrir portas para que aproveitadores e especuladores também se valessem da situação para se apropriar do litoral. Atualmente, a Secretaria de Patrimônio da União investe para avançar na regularização da ocupação dos terrenos de marinha por moradores, comércio ou indústria, e recolhe receitas importantes para o Estado brasileiro. Somente em 2023, a União arrecadou 1 bilhão e 100 milhões com taxas, dos quais 20% foram repassados aos municípios. Essa PEC elimina o poder da União sobre áreas públicas e estratégicas e outorga domínio pleno dos locais a estados, municípios e proprietários privados. É uma escabrosa transação em que dilapidaríamos diretamente 213 bilhões de reais do patrimônio público, entregando um bem gratuito e do povo a particulares com sérios prejuízos ambientais. Cerca de 30% dos terrenos de marinha estão em 279 municípios litorâneos, dos quais 11 são capitais. Até o momento, foi demarcada uma área de 15 mil quilômetros, do total de 48 mil quilômetros de extensão, que precisam ser mapeados. A PEC, então, é algo desastroso em todas as suas dimensões,
em todas as esferas. Alterar a Constituição para inserir dispositivo de tal natureza é sobrepor o interesse privado ao público, é favorecer a privatização e o cerceamento das praias, é ameaçar os ecossistemas costeiros, diminuir a arrecadação da União e pôr em risco a sobrevivência de povos e comunidades tradicionais. Entregar terrenos de marinha à virulenta especulação imobiliária é abrir portas a edificações desordenadas nesses locais, agravando, por exemplo, processos erosivos, o que fará com que as nossas praias, já ameaçadas, sumam rapidamente. A PEC autoriza diretamente a que proprietários possam cercar terrenos e impedir a passagem de banhistas na faixa de areia. Isso é inaceitável. Isso é um intento de impedir que a população, que tem como uma das poucas distrações gratuitas ir à praia, tenha esse direito retirado. Nessa dilapidação estão áreas de restinga, mangues, dunas, entradas de rios, locais que vivem sob a influência da maré e têm ligação direta com o aumento do nível do mar. Terrenos que são a salvaguarda para a adaptação da mudança do clima. Parece incrível que uma agressão ao meio ambiente dessa proporção ainda tenha espaço à discussão enquanto vivemos uma tragédia climática sem precedentes como aquela que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, passamos por um avançado processo erosivo em 40% da costa brasileira e a aprovação da PEC intensificaria a erosão, causando ainda maior estreitamento da faixa até o colapso do turismo com a supressão das praias. Esta proposta de emenda constitucional é algo atentatório ao preconizado pela Constituição. Ela é excludente, é segregadora, é preconceituosa, é elitista, é atentatória ao direito de ir e vir e violenta pilares dos princípios democráticos.